Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos conduzir um julgamento moral. E o nosso réu é um personagem pra lá de complexo, o presidente Funny Valentine. A nossa lei, o nosso código penal, nada menos que o mapa do inferno de Dante Alighieri. E aqui já começa o grande dilema de Funny Valentine. É um homem que cometeu atos terríveis, monstruosos até, mas sempre em nome de um bem maior, pelo bem da sua nação. Então fica a pergunta: ele é um patriota ou ele é um monstro? A resposta, como vamos ver, é bem complicada. O mais curioso é que na cabeça dele não havia dúvida. O próprio Valentine estava convencido da sua justiça. O problema é que o nosso guia nessa jornada, o Inferno de Dante, funciona com uma moralidade, digamos, bem mais absoluta. Para Dante, não existe meio termo. Então é exatamente esse o ponto central da nossa análise. Entender o choque que existe entre a forma como Valentine se enxergava e um padrão de moralidade que é, digamos, objetivo e inflexível. Mas antes de julgar o homem, a gente precisa entender as regras do jogo. E nesse caso, as regras são as da física moral do inferno. Vamos entender como funciona a estrutura de pecados de Dante. O inferno de Dante não é uma bagunça. Ele é todo organizado em níveis, uma hierarquia bem clara. E a regra é simples: quanto mais fundo a gente desce, mais graves são os pecados. Eles se tornam mais frios, mais calculados e, para Dante, muito mais ofensivos a Deus. E é por isso que a fraude ocupa os círculos mais baixos. Pensem bem. Para Dante, o intelecto é o maior presente que Deus deu à humanidade. Usar essa dádiva divina não para buscar a verdade, mas para enganar e machucar os outros de propósito, isso é a pior corrupção possível. E aqui a gente vê o conflito de frente. De um lado, a filosofia do Valentini, a famosa lógica de pegar o primeiro guardanapo. É uma visão utilitarista, os fins justificam os meios, desde que seja para o bem do país. Do outro lado, a moralidade de Dante. Para ele, certas coisas são erradas e ponto final. Não importa a desculpa, não importa o resultado, são atos objetivamente maus. Ok, agora que a gente já entendeu a lei, é hora de olhar para as provas. Vamos abrir o dossiê do presidente e analisar a lista de crimes dele. Bom, a ficha corrida dele é bem extensa. Só pelos atos de violência, ele já teria um lugar garantido no 7º círculo do inferno, aquele famoso rio de sangue fervente. A lista é longa, não tem como negar. Mas a maldade do Valentine é mais refinada, mais intelectual. E isso, no mundo de Dante, é pior. Ele usou a fraude, a manipulação para corromper o cargo mais alto da nação, para levar homens à morte com discursos. Esses atos já o arrastariam para mais fundo, direto para o 8º círculo. Só que nem a violência, nem a fraude comum conseguem selar o destino final dele. Existe um ato específico, um momento de malícia tão fria, tão calculada, que o joga direto no fundo do poço. É o que define tudo. É importante lembrar que, no sistema de Dante, nem todo pecado tem o mesmo peso. E o que vamos ver agora é como um único ato de traição pode ser muito mais grave do que uma vida inteira de outros crimes. A cena é a seguinte: Valentine está encurralado, praticamente derrotado por Johnny Joestar. Vendo que a força não vai mais funcionar, ele muda de estratégia. Ele apela para a diplomacia e oferece uma trégua sagrada. E para provar sua boa-fé, ele faz um juramento usando o objeto mais sagrado que ele possui, o lenço do pai, um símbolo de toda a sua honra e patriotismo. Ele usa a coisa mais importante para ele para convencer o Johnny a abaixar a guarda. Só que era tudo uma mentira, uma armadilha friamente calculada. Ele usou um juramento sagrado, um símbolo de paz, e o transformou numa arma para dar o golpe de misericórdia. E aí que está o pulo do gato. Isso não é uma fraude qualquer, isso é a traição da confiança sagrada, quebrar uma trégua, um pacto feito em boa-fé. E para esse tipo de pecado, o inferno de Dante reserva apenas um lugar, o pior de todos. Chegamos, o destino final, o lago congelado de Cócito, bem no centro do inferno. É aqui, no lugar mais frio e sombrio, que o veredito final é dado. O 9º círculo é dividido em zonas, cada uma para um tipo de traidor. Valentine não foi um traidor da pátria, muito pelo contrário. Ele não traiu um mestre, porque ele era um mestre. Mas a Ptolomeia para os traidores de hóspedes e de pactos sagrados. A traição da trégua com Johnny se encaixa como uma luva. Mas no inferno de Dante, o destino não é só o lugar,
é a punição. E cada punição é criada com uma ironia poética perfeita, feita sob medida para o pecado cometido. E para Funny Valentine, o homem da ação, o homem que sempre quis pegar o primeiro guardanapo, a punição é a mais irônica de todas, uma eternidade de completa e total imobilidade. Pensem nos detalhes. Ele fica congelado no gelo, deitado de costas, sem poder se mexer. O homem que movia nações está parado para sempre. O homem da iniciativa está eternamente impossibilitado de pegar o primeiro guardanapo. A punição é a inversão exata de tudo que ele foi em vida. E ainda tem o toque final de crueldade. Na Ptolomeia, as lágrimas de arrependimento congelam no mesmo instante em que saem dos olhos, criando uma viseira de cristal. Essa viseira cega o pecador e causa uma dor terrível porque as novas lágrimas não têm para onde ir. O homem que tinha uma visão clara para o país, agora está eternamente cego pela própria dor congelada. E tem mais um detalhe fascinante na teologia de Dante sobre esse lugar. Disse que a alma do traidor cai no inferno no exato momento da traição. O corpo que fica na terra passa a ser controlado por um demônio. Isso cria um paralelo bem arrepiante, não? Aquela força desumana que o Johnny enfrentou no final, talvez não fosse mais Valentine. Talvez fosse só um corpo vazio, pilotado por um demônio, com a alma já condenada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o patriotismo levado a esse extremo absoluto resulta numa agonia eterna e congelada, qual é então o verdadeiro preço a se pagar por ser o primeiro a pegar o guardanapo? A linha entre a convicção e a danação pode ser mais fina e mais fria do que a gente imagina.